Sejam bem-vindos a mais um episódio de Por Trás do Anúncio. Hoje eu recebo um líder de uma marca muito querida, a gente viu crescer aqui no Rio Grande do Sul, tenho certeza que vamos ter muitos insights. Tem uma apresentação. Há 7 anos na Quero Café, Gabriel acompanha de dentro a construção e a evolução de uma marca que conquistou espaço e conexão com o público. Como head de marketing, atua na estratégia, posicionamento e fortalecimento da marca, acompanhando os desafios que surgem junto com o crescimento de uma empresa em expansão. Sua trajetória revela os bastidores, aprendizados e decisões que acompanham o crescimento de uma marca ao longo dos anos. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Primeiro agradecer pelo convite aí, espero que seja um papo bem legal e que possa de fato trazer aí insights, contar um pouquinho dos bastidores, né, da marca e trocar uma ideia legal aí. Tu sabe que quando eu chamei o Matheus pra gente conversar, ver se, né, dava certo o fit, eu falei pra ele de uma história, né, lá de Teutônia, que eu acompanho a marca desde aquele tempo, quando estourou ali as taças que a gente ia lá pra Teutônia, fazia a taça ali com o café, né? Então, olha, é uma marca muito querida, realmente, que gera essa conexão, porque a gente viu os guris crescerem lá e agora como expandiram no estado, né? Sim, acho que tem, aqui na região, né, tem um pouco desse apego, assim, porque é uma marca daqui que começou de verdade, assim, super pequena, né, com pouca estrutura e cresceu, né, tem 10 anos agora e já, né, tá em vários lugares, tem várias lojas abertas e cada vez mais crescendo, então eu acho que tem também essa admiração, assim, da galera que é da região, né, é uma marca daqui que conseguiu, de fato, tá expandindo, né, e tá ficando... E quando a gente vê as notícias, assim, né, de que eles estão construindo, que estão cada vez mais próximos de faturar X, a gente fica feliz de verdade, né, porque, de fato, a gente viu eles lá em Teutônia, né, crescerem e expandirem, então... Muito feliz que tu está aqui. Bom. E pensando assim, Gabriel, nessa questão da construção de conexão com o público mesmo, né? Porque hoje as marcas precisam pensar, olhar para esse aspecto, né? Como que vocês construíram e não só construíram, mas fortaleceram isso ao longo do tempo? Sim, eu acho que isso tem muito a ver com essa abertura que tu fez do bate-papo, assim, né? A grande verdade, assim, é que o Quero, desde o dia 1, desde a loja lá de Teutônia, da primeira loja, nunca nada foi muito feito com uma super estratégia, assim. É claro que hoje em dia a gente tem, né, estratégia, tem pessoas que ajudam a pensar. Sim. Mas eu acho que tudo foi muito em cima da verdade, assim. A gente sempre se preocupou, no final das contas, o resumo é em fazer algo que faça sentido para o cliente, assim. A gente, o próprio cardápio, né, a história do cardápio, assim, que é um cardápio gigantesco, ele só é gigantesco e só é dessa forma porque a gente ouvia o cliente. O cliente chegava lá em Teutônia e falava... eu acho que vocês poderiam colocar uma salada, um prato de comida, um lanche assim. E a gente foi, se o cliente está nos demandando é porque tem essa vontade, né? Tem essa demanda no mercado aqui. E foi escutando e foi implementando aos poucos. Então, eu acho que essa estratégia de conexão com o cliente que tu fala, assim, acho que muito além de qualquer estratégia de branding, de marca, de ser algo super arquitetado, ela no primeiro momento é de fato ouvir o cliente, assim, né? E seja o cliente final, o cara que está dentro da loja ali consumindo, ou o nosso franqueado, que também é nosso cliente, né? Eu brinco assim que a gente, dentro do marketing e dentro da franqueadora, trabalha com 2 clientes, né? Um é o cliente que está na loja, outro é o franqueado. E com ambos a gente sempre teve muito isso, assim, de ouvir, de estar aberto, ter humildade para escutar e entender que se está vindo um feedback, ele não é para... querer criticar, né, para falar mal, não, é porque tem uma vontade genuína ali de criar essa construção, esse vínculo, e né? essa relação. Perfeito. E tu acredita que a experiência dos clientes voltarem para as lojas, não consumirem só uma vez, também está muito ligado nisso? Sim, eu acho que o cliente, principalmente lá no início, assim, né, ali o Felipe, o Matheus, né, que fundaram, não tinham nenhuma experiência com alimentação, nunca tinham trabalhado, né? Nunca tinham tirado um café numa máquina, assim, mas a gente brinca, assim, que estava estampado, né, na testa deles que eles estavam dispostos a evoluir, a melhorar e a ouvir o cliente. Então, eu acho que o cliente também criava esse vínculo com eles, com o negócio, porque entendia que era algo genuíno, assim, né? Sim. E claro que desde lá e para frente, né, até hoje, a gente sempre pensa assim, né, o ambiente, a forma que o atendente vai receber, a receptividade, o próprio cardápio, tudo é pensado para tu te sentir em casa, assim, num lugar à vontade. Então, a gente justamente quer que o cliente
venha, né, várias vezes ao longo da semana, do mês, venha mais de uma vez no dia, porque o negócio ele é pensado para isso, né? Ele foi construído em cima dessa... Sim, e são os detalhes que eu vejo também, né? Porque eu acho que foi em Porto Alegre, que tinha bem no cantinho do espelho, assim, né? Que se visualizasse qualquer coisa era para avisar, né? Sim. Pouquíssimas marcas se preocupam com isso. E é só um detalhe, um adesivo ali, mas que faz toda a diferença, porque tu se preocupa de fato com o que a pessoa tá tendo ali de experiência, né? Perfeito. Se fala muito, né, no marketing, no branding, assim, sobre o cliente no centro, né? Ter as estratégias em que o cliente está no centro. E eu acredito muito nisso, né? Mas eu acho que às vezes a pessoal tende a deixar isso complexo. Tu ter foco no cliente, eu acho que é justamente estar nessas pequenas sutilezas, assim, sabe? Tu tá de fato preocupado em ouvir o que o teu cliente tem. Quando ele vai te dar um feedback, tu tá aberto para receber, né? E não, talvez, entrar numa defensiva ali. Tu, de fato, tá preocupado em ouvir o que o cliente está te trazendo. Exato. Porque, como eu falei antes, se ele tá te trazendo um feedback, seja positivo, seja negativo, é para construir de alguma forma, é para melhorar a experiência que tu tá oferecendo para ele. Então, sim, a gente, não de forma também, de novo, né? Não com ferramenta super estruturado, mas a gente se preocupa. Tá no DNA, assim, do negócio, da cultura, assim, de ouvir o cliente, né? Seja... De pensar nele, né? Exato. Perfeito. E aí, quando ele olha para essa questão das franquias também, né? Porque é uma marca há 10 anos, mas que cresceu muito. Em quantas lojas vocês têm hoje? Agora a gente está com 83 lojas em operação. Nossa. Estão funcionando. Funcionando, E como que faz também, né? Para levar para essas lojas o DNA da Quero Café? Eu acho que é um grande desafio, né? Sim. Com pessoas. A gente investe muito, talvez o maior investimento assim, da franqueadora, da marca como um todo, é em formar pessoas, em treinar pessoas. Por isso que hoje, né, a gente são 83 lojas, né, em operação, tem mais lojas aí para abrir agora nos próximos meses. E até tu comentou, né, a marca cresceu rápido em 10 anos. Quando a gente olha assim, até para mercado de franquia, não é um crescimento absurdo, tão rápido assim. Tem marcas que aceleram muito mais, né? Mas a gente tem um método assim, de expansão, de cultura, de crescimento, que ele é muito pé no chão, né? A gente brinca que a gente não é vendedor de franquia, assim. Já saí, né? Tem umas que, nossa... Exato, a gente... E claro, cada marca tem a sua estratégia, tudo certo, assim, né? Mas a gente se preocupa em um negócio dar certo, né? Então a gente expande, claro, olha pra frente, quer crescer, mas com o pé no chão, porque... Antes de qualquer coisa, o negócio tem que ser sustentável para o nosso franqueado, né? Sim. Então, aí a gente tem 83 lojas e hoje na franqueadora, né, que é a empresa que faz todo o suporte, né, toda a parte de suporte para as franquias, para os franqueados, tem mais 75, 76 pessoas que trabalham. Então, às vezes a galera escuta isso, meu Deus, é um monte de gente. E sim, é um monte de gente porque precisa. Porque tu só consegue replicar a cultura do negócio com pessoas. Sim. Existe uma limitação de escalar, né? Tipo, que nem o Felipe, o Matheus, ali, o Álvaro, que foram os sócios fundadores, tem uma limitação, né, de alcance, assim, que eles vão ter, de transmitir a cultura, de dar atenção. Então, justamente, eles foram formando novas pessoas embaixo para ir transmitindo e escalando essa cultura, né? Então, hoje, dentro das lojas, assim, né, tu questionou como que a gente consegue manter esse padrão, transmitir a cultura. Nossa, existe todo um time, assim, o time de implantação de loja, né? Tem legal. Uma galera que vai lá, passa vários dias junto com o franqueado, inclusive depois de abrir a loja, para ficar acompanhando, treinando, transmitindo a nossa cultura. Antes disso, tem toda uma etapa de treinamento que acontece, então a gente realmente investe muito nisso, assim. Em todo um suporte, não larga a pessoa ali, não, legal. Exato. Então a gente investe bastante em treinamento, em pessoas, porque é o único caminho para a gente conseguir mantendo a nossa cultura viva, assim, e sólida, né? Sim, e ter às vezes a consciência de que por mais que se tenha esse acompanhamento, essa proximidade, talvez em algum lugar não vai sair daquele jeito que tu gostaria, né? Perfeito. Ou que o Matheus, propriamente, e o sócio Felipe fizeram ali no início, né? Sim. Então a gente também tem que ter esse mindset flexível, assim, nesse ponto, né? Sim, e também tá aberto, né, de novo, acho que esse é um ponto que talvez eu vou repetir várias vezes, a gente é muito aberto, assim, a entender. Se a gente tem alguma loja, alguma coisa que não está saindo da forma que a gente entende, né, que é o ideal,
vamos entender onde é que está o problema para ir lá e atuar em cima daquilo, conseguir resolver. Talvez foi uma falha nossa, né, de não ter feito um bom treinamento, enfim. Sim. Então... E eu quero aprofundar contigo do case de Gramado, né? Porque a gente já viu que é uma loja, uma experiência diferenciada e que ela tá tendo praticamente um resultado muito superior se comparado às outras franquias, né? Quando a gente olha para esse case, né? Como que vocês pensaram, como que vocês desenvolveram ele? Gramado foi algo que não aconteceu, assim, há mais tempo já se flertava, né, com ter uma possibilidade de abrir na cidade, já tinham oferecido pra gente, né, em outros momentos, espaços para abrir loja e tal, mas a gente nunca se sentiu seguro, assim, porque Gramado é uma cidade que, ao mesmo tempo que é uma cidade, uma das mais turísticas do Brasil, né? Se eu não me engano, é talvez o segundo destino do Brasil que mais tem fluxo de turistas, enfim. Sim. Tem um fluxo muito alto, então isso é super glamuroso, é tentador, porque tu, num primeiro momento, pensar, qualquer coisa que eu for abrir aqui vai dar certo, porque tem muita gente, né? Só que, ao mesmo tempo, é um mercado extremamente competitivo, assim, né? Olhando principalmente ramo de alimentação, né? Da própria hotelaria, assim. É uma régua muito, muito alta, assim, muito, né? Então... tu tem que entrar com um nível de serviço, de preparo, assim, superior, né, com o que tu tá acostumado. E, principalmente, acho que tu tem que encontrar as pessoas certas para tocar lá o negócio, até o próprio imóvel, né, é uma coisa que é tudo investimentos muito altos, assim. Então, a gente sempre teve, né, foi abordado para abrir loja lá, mas esperou realmente ter a oportunidade certa, o momento certo, as pessoas certas para dar espaço, né, porque... por mais que é super legal, é uma responsabilidade gigantesca, assim, né? Gramado não dá pra errar, né? Eu sempre uso essa frase, assim. Tive a oportunidade de conhecer os bastidores de hotéis de lá, numa imersão, e é bem isso, assim. Às vezes os gestores com anos de experiência, né, nessa parte hoteleira, e demoraram muito tempo até construírem algo próprio, enfim, porque, de fato, o consumidor lá, ele é exigente, né? Tu tem que estar muito pronto. E dentro do que tu traz também, você tem uma experiência bacana de café lá, né? Conte para nós. Aí até voltando um pouco, é uma loja que ela é totalmente diferente, né, das outras operações do Quero. Não, quer dizer, não totalmente diferente. Digamos assim, o core, né, o eixo central do negócio é o mesmo cardápio que a gente tem nas outras lojas, a proposta, né, de ambiente ali, de atendimento, tudo é a mesma pegada que a gente tem em toda a marca, assim, toda a rede. O que a gente trouxe diferente para essa loja é, de fato, a experiência, assim, focando no cliente, né? Porque Gramado também pede isso, né? Ele pede muito esse viés de experiência para o cliente. Então, na loja de Gramado, a gente, além de ter uma arquitetura ali diferente, né? A própria estrutura da loja, ela ser mais robusta, mais imponente, a gente trouxe também, né? No meio da loja ali tem um torrador, a gente faz a nossa própria torra de café ali. E tem o Will lá, que é nosso barista, né? Que ele cuida de toda essa parte. Agora também a gente vai oferecer para os clientes, para os turistas, tu poder ter uma experiência de café, para tu aprender mais sobre o que é o café especial, o café gourmet, enfim. Então, a gente trouxe para dentro, né, do modelo, assim, esse a mais, né? Esse braço a mais que é focado na experiência, assim. O cliente poder ter um diferencial ali dentro da loja. É uma loja que também, assim, ela... tem na frente, né, a gente trouxe até elementos assim que são muito focados, né, de fato para brilhar o olho ali do turista, né, para chamar atenção mesmo, que tenham conexão com a marca, né, a gente tem umas xícaras gigantes para a galera tirar foto na frente, assim, é uma loja que a gente, pela primeira vez, assim, o telhado dela é todo vermelho, então foram detalhes, assim, que são sutis, mas que a gente pensou nisso, né, para realmente conseguir criar um match com a cidade, assim, né? Chegar de forma que... intencionalidade. Exato. Perfeito. E vocês pensam em replicar esse modelo para outras cidades também, já que foi um sucesso, né? Sim. Temos um case aí. Sim, a gente tem vontade, né, de levar esse mesmo modelo, assim, mais... A gente... Tem um termo, né, que se fala que é tipo flagship, assim, né? Que são as lojas conceito e tal. Isso. A gente quer, né, até falando um pouco sobre futuro de marca, um dos objetivos que a gente tem no Quero, assim, é crescer, né, no estado do Paraná, interior de São Paulo e São Paulo capital. Então, talvez aí, num futuro próximo, tenha, né, uma oportunidade da gente levar esse modelo de Gramado para o interior ali de São Paulo, em alguma cidade, né, que também tem esse viés mais experiência, turístico, assim. Legal, bacana. Porque, e só complementando, inclusive, né, uma loja que
pela cidade que ela tá, né? Gramado, super turístico, enfim, ela acaba sendo um outdoor da marca, assim, né? Sim. Outras pessoas de outros estados, enfim, Perfeito. acabam tendo contato com a nossa marca por causa dessa loja. Perfeito. E isso é lembrança de marca na prática, assim, a experiência, né? Porque, de novo, a gente tem que fazer o outro sentir, né? Sim. E aí ele vai lá dentro, ele tem a experiência do café. Agora, ainda mais com essa nova questão que vocês vão fazer, né? De tu entender, se aprofundar ainda mais, viver aquilo ali. Nossa, fideliza demais, assim, com os clientes, né? Sim. E pensando na questão de fidelidade, você também tem um programa legal de fidelidade, né? Explique um pouco mais sobre ele. Sim, a gente já vai fazer uns 3, 4 anos esse programa. A gente teve até, inclusive, a decisão de construir ele todo dentro de casa, né? O programa de fidelidade do Quero, que é um aplicativo, a gente desenvolveu todo ele, né? Ele é feito pro Quero Café, assim, pro nosso modelo. E é uma ferramenta que, claro, né? Ele tem o objetivo de gerar fidelidade com o cliente, de estar presente na jornada do cliente fora da loja, né? Quando ele está em outros momentos do consumo dele, a gente conseguir estender essa conexão com a marca. Mas também é muito olhando para aquele cliente que é recorrente, né? O cara que já é nosso cliente fiel, que vem várias vezes, a gente de alguma forma premiar, dar algum benefício para ele, né? Então, é um programa que hoje ele é todo digital, né? A gente desenvolveu um aplicativo para celular ali, tanto o Android quanto o Apple. E aí, a cada R$1 que o cliente gasta na loja, ele ganha um ponto dentro do aplicativo e ele vai resgatando por benefícios, né? Então, itens da marca, né? A gente tem hoje uma série de canequinhas, copos, os nossos cafés, Eu né? tenho. Tem bastante coisa, assim, de merchandising. Sim. E tu pode resgatar através dos pontos do aplicativo. Pode resgatar por produto, por desconto. Às vezes a gente tem sorteios ali que são exclusivos para quem é do aplicativo. Quem toca isso, né, dentro da franqueadora, né, da área de marketing, é a Fran, que é uma colega minha, assim, que toca esse projeto. Então, é um projeto bem importante dentro da estratégia que a gente tem de marca, assim, e a gente, inclusive, investe bastante nesse projeto, né, porque a gente acredita muito nele, né, que é uma forma não só de tu te conectar mais ainda com quem já é teu cliente fiel ali, o cara que é fidelizado, mas também é hoje a grande porta de entrada dentro do Quero Café para a gente ter dados do nosso cliente, né? Perfeito. E isso é bem importante, assim, dentro da nossa estratégia. Sim, agora que tu fala em dados, vamos olhar um pouquinho para a questão também de estratégia, né? Quando a gente olha, assim, para o posicionamento da marca, já fica claro quem é a Quero Café, né? E é extremamente importante a gente pensar nisso também, porque vocês foram expandindo para outras lojas. Eu vejo que algumas marcas às vezes se perdem. De repente, às vezes, né, vai muito da estratégia de cada uma, mas na minha visão, às vezes se perdem quando querem... Loja X tem um Instagram, loja Y tem outro, né? E aí acaba não comunicando a mesma presença de marca, não passam essa credibilidade e confiança que vocês vão construindo ao longo do tempo, né? Sim. E eu queria que tu explanasse um pouco, assim, na questão da estratégia de marca, quanto a essas questões, assim, como a gente faz para expandir, mantendo a essência, mas também não gerando aquela ruído na comunicação, né? Antes de voltarmos para o episódio, eu tenho um convite para quem acompanha o Por Trás do Anúncio. Se você é empresário ou profissional que já tem um negócio rodando, faz vendas ou até cresceu no improviso, mas sente que o marketing ainda acontece sem previsibilidade de clientes e vendas, talvez esteja na hora de estruturar isso com mais clareza. Hoje eu aplico a metodologia Descomplicando o Marketing, que organiza o crescimento do negócio em 3 pilares. Primeiro, estratégia localizada, posicionamento claro e definição do produto ou serviço carro-chefe. Segundo, venda lógica, estrutura comercial com funil, processo de vendas e uso de CRM e inteligência artificial. E terceiro, qualificação e expansão de leads, tráfego e automações para atrair e nutrir clientes de forma constante. Aqui abaixo você pode fazer sua aplicação pelo diagnóstico. Com essas informações, o meu time analisa o momento do seu negócio e, se fizer sentido, entre em contato para conversarmos sobre o próximo passo. Agora sim, vamos voltar ao episódio. Eu lidero, né, o time de marketing dentro da franqueadora, só que é um time grande, assim, hoje tem mais 7 pessoas que trabalham junto comigo, de diferentes habilidades. Assim. Tem a pessoa que faz só a parte de criação, de design, tem a pessoa do app de fidelidade, tem faz planejamento de projetos, redes sociais, conteúdo, enfim, tem uma galera que trabalha junto, que garante que a gente consiga
manter como é que eu posso coerência. Dizer? A coerência da marca no dia a dia, assim, né? Sim. E além desse time interno, que é como se fosse uma agência interna que a gente tem, que presta suporte, né, tanto para o franqueado, quanto pensa nas campanhas, na parte de estratégia para o consumidor final, também tem parceiros externos que trabalham junto com a gente, né? Então, hoje tem uma produtora audiovisual que produz os nossos conteúdos, tem agências, né? Tem um estúdio de design que presta um auxílio, assim, na parte de branding. Então, tem bastante gente ajudando a pensar e a manter a coerência, assim, do discurso. Comunicar a marca, né? Do posicionamento de marca, né? Então, hoje tudo que é feito, né? Tanto pelos franqueados quanto de outras estratégias, passa por alguma dessas pessoas que eu citei, assim, né? Tudo a gente olha, avalia, discute junto. Também ouve muito quando o franqueado traz, né? Alguma sugestão, algum feedback. Então, a gente... de fato, centraliza, hoje, grande parte do trabalho, por mais que tenha esses parceiros externos, é feito dentro de casa, assim, né? A gente tem... Então, é uma forma... E eu acredito muito nisso, né? Eu acredito que é importante tu ter pessoas dentro, assim, fazendo, porque é quem tem o DNA da marca, assim, né? Então, acho que tudo isso ajuda a gente a conseguir manter uma coerência. O olhar de fora, ele traz essa questão da inovação. Às vezes, tu vicia teu olho também, né? Quando tu tá muito dentro. Então, quando tu traz alguém de fora... Perfeito. Traz outra... Opa, se eu for por esse caminho aqui, eventualmente eu vou estar comunicando melhor aquilo que eu quero passar. Perfeito. Então, acho que é bacana a gente ter é uma parceria, né? Trabalhar em conjunto. Sim. E eu vejo com um grande acerto, assim. Por mais que eu acho que alguns franqueadores não devem gostar, né? Gostariam, de repente, de fazer seu próprio marketing. Mas eu vejo que faz total sentido, assim, porque a gente atua com outras marcas que têm essa comunicação mais pulverizada, né? Sim. E aí, os ruídos, nossa, eles acontecem muito, assim, né? Porque, de fato, não tem ali uma estratégia que, olha, segue essa estratégia que é o que vai trazer o resultado. Até para completar, assim, né? Para explicar e acho que para as pessoas entenderem melhor, a gente, como marketing, tem uma estratégia que é pensando no ano todo, assim, de calendário, de ações, do que a gente vai fazer, que estão muito conectado com a marca, assim, né? Com os pilares da marca. Mas a gente também consegue, acho que, equilibrar de uma forma legal, porque a gente dá autonomia para o franqueado trazer ideias. Porque pensa, a gente tem 83 lojas, um monte de cidade, de estados. A gente, como marketing, não consegue saber tudo o que acontece em cada cidade, quais são os eventos importantes. E às vezes o que funciona numa não funciona na outra, né? Perfeito. Então, assim, o franqueado ele pode chamar, Gabi, gostaria de fazer tal ativação aqui na minha cidade, ou pensei em fazer tal dinâmica aqui. Ele pode fazer isso, só que, claro, a gente vai ajudar ele a construir aquilo. Por isso que a gente consegue manter, assim, um padrão, né? A gente dá a liberdade dele trazer ideias, mas a gente se envolve diretamente em todo o operacional, toda a construção. Em toda a execução. Exato. Isso é bem importante, sim. Porque senão, né, dá esse ruído. Realmente dá uma bagunça generalizada, assim. Porque aí um tá comunicando uma coisa, o outro tá comunicando outra. Às vezes até a logomarca tá diferente, enfim, né? E aí para quem é o cliente... E às vezes é interessante dizer isso também, né? Que os franqueados, gestores, eles não têm muitas vezes essa perspectiva de que... é só uma comunicação, um postzinho ali, né? Só que, por exemplo, pode ser que lá em Teutônia tá comunicando de uma forma, aqui em Lajado tá comunicando de outra. E aí, como é que o cliente vai perceber isso, né? Exato. Só funciona para uma loja, não funciona para outra. Então, também tem que ter esse viés de a estratégia de marca existe porque ela vai te trazer um resultado, só que tu tem que acreditar naquilo e fazer, né? E uma coisa que a gente fala bastante pros franqueados, assim, nos treinamentos, enfim, é lembrar que todas as lojas estão embaixo, fazem parte da mesma marca, né? Beleza, tem o Quero Café de Teutônia, tem o de Lajado, tem o lá de São Paulo, mas tudo é Quero Café, entende? Então, talvez algo que aconteça desalinhado lá na loja de São Paulo vai gerar uma percepção porque a pessoa é daqui, veio para Gramado turistar, então... Tudo tem que estar alinhado porque é a mesma marca, né? É o mesmo, é o mesmo espírito, digamos assim. Né? Só a gente está em lugares diferentes, mas a consistência ela tem que acontecer porque o cliente não vai diferenciar. Não. Aqui eu estou comprando na loja de Teutônia, ou eu estou comprando no aplicativo, ou eu estou no iFood, ou no site. Não, é tudo Quero Café, né? A gente precisa ter uma... E como é que faz também, né? Para estar em várias frentes, assim, né? Porque pensa, é loja, é Instagram, é no iFood, né? Por mais que vocês tenham um time hoje interno, né, e ajuda dos parceiros, assim, conta um pouco dessa estratégia do que vocês pensam pro ano, assim, como que vocês organizam essa comunicação, né? Sim, hoje a gente tá em, como tu falou, vários canais diferentes, assim, né, tem
toda a parte dentro de loja, de PDV, assim, de ponto de venda, que vai bastante material físico, que é onde acontecem as ações, né? A gente sempre foca muito as campanhas acontecerem dentro de loja, para os clientes finais. Mas a gente está em vários outros canais, né? Tem o aplicativo, tem conteúdo de redes sociais ali, Instagram, TikTok, tem canal no YouTube, né? Que a gente gera conteúdo bastante voltado mais para um público interno, mas tem podcast. Agora, recentemente, a gente lançou um e-commerce, né? Do Quero Café para vender nossos cafés. Legal. Tem o canal de delivery ali, né? iFood e outros canais, que é super importante. Então, assim, eu estaria mentindo se eu dissesse que a gente consegue ter, assim, uma integração 100% em todas as áreas. Eu ia estar mentindo para ti se eu falasse isso. São várias frentes. Porque a gente também, dentro da franqueadora, dá muita autonomia para todo mundo ir tocando, assim, né? As suas... essas áreas todas que eu citei, cada uma tem uma pessoa responsável ali que toca, né? Mas, claro que na medida do possível, a gente vai desenhando a estratégia e alinhando entre todo mundo, né? Às vezes começa, talvez, um pouco meio torto, não da forma 100%, mas é também um jeito de fazer a coisa acontecer. É a vivência, né? Real, né? Exato. Então, a gente sempre identificamos que talvez um canal ali não tá saindo da melhor forma, ou tá um pouco desalinhado. Tá, beleza, vamos sentar, vamos conversar e vamos ajustar, né? Sim. Mas hoje tem, assim, líderes em cada um desses projetos, né? Vários deles estão sobre o guarda-chuva de marketing, de fato, né? Mas, por exemplo, o delivery, assim, não, delivery já é outra área dentro da franqueadora que cuida, assim, e que indiretamente também mexe com marca, com a parte de imagens ali, de fotos, de experiência do cliente. Querendo ou não, o canal de delivery, ele é um canal de marketing também, né? Então, a gente também fica de olho, assim, né? Para ver o que tá rolando, se a gente consegue agregar de alguma forma, enfim. Legal. Então, são várias frentes, eu nem sabia que vocês estavam com e-commerce. É bem recente, assim, foi algo... A gente lançou agora faz 2 meses, talvez. Bem a gente tá aprendendo a operar, assim, esse canal. Sim. E aí tu vai ver que um conecta no outro, na verdade, né? Questão de entrega, às vezes, né? A pessoa pode comprar no site, mas... Ou ela vai até a loja, ela vai provar o café, ela não vai comprar ali, mas ela vai comprar lá no site. Sim. Então, a gente tem que pensar toda nesse 360 da jornada mesmo, né? Uma coisa que a gente tenta se usar bastante, assim... Como a gente tem um poder grande de lojas físicas, né? São 83 pontos de venda, né? A gente usa, inclusive, o ponto de loja física para falar de canais digitais também, né? Então, a gente vai lá na loja de Gramado... Por ser uma loja que tem uma visibilidade para o Brasil todo, lá a gente vai ter material falando sobre o e-commerce. Porque o cara que está lá em Gramado, ele talvez é uma única vez que ele está naquela loja. Mas é um jeito de talvez ele provar o café lá e depois ele, eu consigo comprar esse café de casa. Então, a gente tenta conectar, assim, sabe? Usando esse poder que a gente tem de lojas físicas. Assim. E aí entra na parte de pessoas, como tu bem trouxe, né? Porque tem que treinar as pessoas para elas falarem isso. Sim. Porque às vezes é um detalhe, né? Mas... custa às vezes, né? Tu te falar assim, tu já pediu pra pessoa seguir lá o Instagram, né? Te acompanhar. Eu sempre esqueço, mas é extremamente importante. Senão a pessoa não vai mais se conectar ali com a tua marca, né? Eu vejo que é um grande desafio, assim, de fazer com que exista esse engajamento. Eu gosto bastante dessa pauta porque a gente, e até quando às vezes o pessoal me escuta falando assim, e parece meio contraditório, né? Mas dentro do modelo de negócio do Quero, o marketing, ele é importante, mas ele está longe de ser a coisa mais importante e que vai gerar mais resultado lá na ponta para o franqueado. O que mais gera resultado para o nosso modelo, né, para o negócio do Quero Café, é tu ter pessoas engajadas lá dentro de loja. Assim. Então, a gente pode fazer a campanha mais linda do mundo, investir no melhor influenciador, fazer o melhor tráfego pago, materiais, fotos, vídeos. Se a mágica não acontecer lá na ponta, na hora que o cliente sentou na mesa e o atendente veio e ele... tu viu que a gente tá com essa promoção aqui acontecendo? Não vai acontecer a venda. Assim, foi por água abaixo toda a estratégia, né? Exato. Então, a gente até quando a gente vai abrir uma loja nova, né? É feito todo um treinamento com os novos franqueados, assim. E tem um treinamento que ele é de marketing, né? E é uma coisa que eu falo pros franqueados. 90% da responsabilidade... é de vocês, não é nossa do marketing. É claro que a gente está aqui para ajudar, e eu não estou dizendo que o marketing não é importante. Ele é importante, muito importante, mas ele é uma ferramenta na jornada ali que vai conseguir, de fato, gerar a venda e vai levar o cliente para dentro da loja, né? Como tu falou, se a gente dentro da loja não consegue ter uma boa experiência, não tá com o time com o espírito vendedor ali, não consegue fazer a mensagem chegar na ponta na hora que o cliente está ali dentro...
Não é que vai por água abaixo, assim, mas a gente perde uma grande Se perde todo o trabalho, assim. Marketing e vendas, eles precisam estar intimamente ligados. Essa história de, um conversa, não. Ambos precisam estar alinhados, né? Porque quando tu pensa na estratégia, é bem isso. São vários canais, são várias jornadas que o cliente vai passando até, de fato, chegar lá na loja, né? E se ele senta lá, pede o lanche que seja, né? E essa é só uma pergunta. E ela não é feita, nossa, né? Então, se perde um pouco essa questão que a gente falou tanto, né? De consistência de marca. Avaliar esses pontos que são extremamente importantes, né? Sim. E quando a gente entra na questão de comportamento do consumidor, né? Como que vocês estão olhando para isso? Porque também mudou muito, né? A gente está vivendo na era do Monjar. Como que impacta isso? Vocês já começaram a ter uma estratégia, um olhar mais profundo para isso? Diretamente, assim, sobre esse ponto, né, das mudanças de estilo de alimentação, né, agora com toda essa onda, assim, né, das canetas emagrecedoras, enfim, é uma pauta que a gente está ligado, já viu várias matérias, está acompanhando, assim, os movimentos de mercado, a gente já viu que tem outras marcas, restaurantes que até fizeram cardápios específicos para esse público. Mas a gente ainda não tem nada de fato concreto, assim. Então, a gente tá olhando, tá acompanhando o mercado para ver o que acontece, assim, sabe? A gente sempre teve dentro do Quero uma cultura, assim, uma filosofia que é sempre acompanhar e entender primeiro o mercado. Porque tem muitas ondas que elas são literalmente ondas. Elas vêm e logo morrem, sabe? Então, a gente tenta cuidar, às vezes, para não se jogar em algo que parece que, meu Deus, agora é... Revolução. Exato, parece que é revolução, mas às vezes é só um pequeno pico ali que está acontecendo, enfim, algo mais de internet. Então, a gente está ligado, acompanha, todo mundo é super antenado, assim, né, com inovação, enfim, produto, mas a gente espera o mercado se comportar para a gente entender o que vai acontecer. Tem um exemplo, assim, né, que é bem do ramo de cafeteria mesmo, assim. Tem uma bebida, né, que é chamada matcha, que é tipo um chá verde, assim, que ele é de origem japonesa lá e tal, que tu mistura com café e tal. Sim. E nos últimos anos isso explodiu muito, assim, né, virou uma onda que chegou muito forte aqui no Brasil, só que já fazem talvez uns 2 anos que isso tá super em alta, assim, né. E quando começou a aparecer, nossa, deu esse sentimento, a gente precisa ter alguma coisa com matcha. Mas não, vamos esperar, vamos ver o que o mercado vai fazer. É um produto super específico, para um público bem específico, então a gente foi testando nesse meio tempo, foi observando o mercado, foi entendendo, né, fornecedores, insumo, para daí agora, ano passado, a gente fazer o lançamento desse produto, assim, né? Então, a gente vai com cautela, assim, a gente é antenado, é ligado, mas também não se joga, assim, né? Aquela ânsia, né? Exato. Sim, às vezes tem vários negócios que pensam, eu tenho que implementar, que nem questão da inteligência artificial, né? Eu preciso implementar, senão eu vou perder competitividade, e às vezes não tem essa clareza de marca, né? Até que ponto eu vou e até que ponto é só ruído de mercado. Sim. Então, se faz necessário a gente ter esse entendimento também, né? Isso aqui faz sentido para o meu consumidor, ou isso aqui vai impactar no resultado, perfeito, preciso me adaptar. Eu concordo plenamente, assim, acho que mais vale tu entender o comportamento, ver se faz sentido e então pensar numa estratégia e avançar, do que tentar ir todo torto direito, sim, né? Não executa direito. Sim. E eu tenho visto muito também, Gabriel, principalmente na parte de inteligência artificial, pegando várias empresas, assim, com um monte lá de ferramentas contratadas. Sim. E eu acho que caiu um pouco assim a visão de que sempre se falava assim, é mais barato que pessoas, né? Eu acho que caiu por terra também isso, porque estão vendo que não é bem assim, tem ferramentas que tem um custo ali também, né? E tu não precisa ter várias ferramentas, desde que tu tenha clareza de quem é o teu cliente, como que funciona a tua operação e a partir disso se estruturar. Perfeito. Então é bem o que tu traz, assim, né? Cuidar um pouco o que está no auge e entender, faz sentido, não faz. Mas realmente é um ponto que chama atenção, assim, porque, nossa, a gente vê muitas notícias, informações, assim, estudos, inclusive, né? Sim. Sobre as canetas emagrecedoras. E eu acredito que pode, sim, vir a impactar, assim. Não sei se no ramo de vocês, né? Por ser cafés também, mas... Tipo, a gente conversa um pouco, assim, né? Sem sombra de dúvidas, não dá para negar que existe uma mudança de comportamento do estilo de vida, assim, de alimentação, né? As pessoas mais focadas em saúde, a onda das proteínas agora, né? Que tudo tem proteína. De fato, tem também tem um movimento voltado para saudabilidade, assim, no mercado, né? O próprio, um exemplo legal, assim, que acho que daí, falando bem de algo que a gente trouxe para dentro do negócio, né?
consumo de álcool. O consumo de álcool está diminuindo drasticamente, muito, né? é Consumo verdade. de cerveja caiu um monte. Esses dias a gente viu uma matéria ali que, sei lá, dos últimos 10, 20 anos é o menor consumo histórico eu vi de isso cerveja, também. enfim, entre os jovens, inclusive, né? Aí a gente ouvindo isso, entendeu, tá, a gente consegue trazer para dentro do nosso cardápio mais opções de drink sem álcool. E a gente, de fato, fez esse movimento. A gente tem uma promoção que acontece 4 vezes no ano, assim, do calendário, que é a Quero Drinks, que é uma semana que a gente vende os drinks do cardápio por um desconto lá, R$ 9,99, fica super barato, assim, e é um sucesso a promoção. E até então era uma promoção em que era sempre focado nos drinks com álcool, né? E eram os mais vendidos e tal. E desde que a gente começou a trazer para dentro da promoção os drinks sem álcool, se eu não me engano, na última agora, o segundo drink mais vendido foi um drink sem álcool, assim. Então, assim, existe um movimento no mercado e tal, e a gente tem que olhar para isso, né? Não significa que a gente não está acompanhando e tal. Mas é como tu falou, tem que entender o que faz sentido para o nosso cliente, para o nosso consumidor ali, e que também faz sentido pro modelo de negócio, Sim, nosso cardápio. Tudo perfeito. Mais, né? E vocês atendem várias gerações também, né? A gente vê esse movimento forte na nova geração, Sim. né? Na Z, mas às vezes as outras conseguem consumir do álcool, né? Então também tem que ter esse parâmetro, assim, vou virar totalmente. Não, mas tem pessoas que consomem ainda, né? Perfeito. Então tem que olhar. E, Gabriel, a gente fala bastante sobre franquias e tudo mais, né? O que tu acredita que uma marca precisa ter para começar a pensar em franquias? É uma pergunta difícil, mas eu me envolvo indiretamente assim, na parte de expansão, tá, da marca. Quem toca esse projeto dentro, assim, a parte de expansão, né, de novas oportunidades, é o Edu junto com o Matheus ali. E muitas pessoas procuram, né, principalmente, né, Matheus, o Felipe, assim... eu tenho uma ideia que eu queria franquear o meu negócio. Tu consegue me ajudar? Ou tu consegue um tempo pra gente conversar? Então, assim, respondendo a tua pergunta de forma mais direta, assim, eu acho que a primeira coisa que tu tem que ter clareza, se em algum momento tu sonha em franquear o teu negócio ou tornar ele um modelo replicável, é tu entender que a partir do momento que tu franquia o teu negócio, tu deixa... Vamos dizer assim, eu sou uma empresa eu vendo hambúrguer aqui em Lajeado e eu quero franquear, eu quero abrir franquia de hambúrguer. A partir do momento que tu franquia o negócio, a tua empresa não é mais de vender hambúrguer. Ela é uma empresa de relacionamento e de treinamento. Eu acho que essa é o que eu vejo que a galera não tem muita clareza. Assim, eles pensam que o foco tá sempre no produto. Ali, não, eu sei fazer hambúrguer, eu vou saber franquear um negócio. Ou de dar ROI, né? E aí, às vezes não olham para esses pontos, né? Exatamente. A partir do momento que tu tem uma franqueadora que tu franquia, tu tem que pensar que tu tá te relacionando com alguém que... investiu uma grana no teu negócio, tá? Muitas vezes botando a grana da vida dela ali para empreender. Então muda a lógica, assim. Tu não tá mais vendendo hambúrguer para essa pessoa, tu tá vendendo um negócio, tu tá prestando suporte, relacionamento, treinamento. Então, eu acho que esse é o grande ponto, assim. E claro, obviamente, né? O produto é importante, né? Tu ter timing, assim, de ter um produto legal na hora certa ali, tu ter, né? Isso também, não tô dizendo que não é importante. Acho que isso ajuda a ser um negócio de sucesso. Mas mais do que isso é tu saber que tu tá estruturando uma empresa de suporte, assim. Acho que essa clareza eu vejo, assim, né, nos bastidores, no que eu acompanho, que poucas pessoas têm, sabe? Eu acho que isso muda totalmente o jogo. Muda. E olhando para os desafios, né? 10 anos, mais de 80 lojas, o que tu pode dizer, assim, os principais desafios enquanto marketing, né, que vocês enfrentaram? A minha formação de graduação é como designer, tá? Me formei em design aqui na Univates, então faz 7, 8 anos agora que eu tô dentro do Quero, da franqueadora. Antes disso, eu trabalhei em outros setores de marketing, em agências, teve um tempo que eu fui autônomo também, fazia identidade visual, enfim. Então eu sempre tive muito focado no viés técnico, da entrega técnica, assim. A minha formação, o meu crescimento no mercado de trabalho, ele nunca foi voltado muito para dados, assim, para métricas, para venda. Então, sem dúvida, assim, um dos maiores desafios, que é o que a gente vem trabalhando nos últimos anos, dentro do marketing do Quero, é voltar mais à área de marketing para geração de resultado, para acompanhamento de métrica, de venda. Porque, no fim das contas,
a área de marketing, ela é responsável por gerar oportunidade, né? Gerar fluxo, levar cliente para dentro de loja. Sim. Então, eu tive que sair, né? A área de marketing teve que sair de uma mentalidade que era muito do... fazer só a campanha bonita, ter o material legal, beleza, temos que ter o material legal, mas ele precisa converter de alguma forma ali na ponta. Esse acho que é a área da comunicação, eu vejo que não foi treinada, no modo geral, assim, para analisar dados. E não só analisar, mas interpretar o que eles dizem e, a partir disso, desenvolver novas ações. Então, existe um grande desafio, não só teu, mas de todos da área, assim, de fato, de conseguir virar essa chave, né? Perfeito. Eu acredito que, de certa forma, eu cortei um pouco porque eu migrei para a área da comunicação, né? E logo no início, trabalhava muito com tráfego, e tráfego é dados direto. Então, eu me obriguei ali a entender essa parte estratégica, né? Mas também tem um ponto de que, como tu entende muito dentro do que tu faz, depois que tu entende dados, tu se torna um profissional, né? Sim. Nível alta performance, assim, porque tu entende os dois mundos, né? A pior coisa que tem, às vezes, eu entendi muito de dados, sei o que as campanhas estão trazendo, mas daí tu não consegue comunicar isso pro time internamente. Sim, então, também tem esse jogo de cintura, né? Perfeito. De nada adianta saber muito de um lado se do outro não tá conseguindo explanar isso, né? Exato. Então, acho que esse ponto, assim, é um desafio, e a gente tem muito a aprender, muito a evoluir ainda, né? Em realmente cada vez ficar melhor em gerar resultado, né? Em entender do negócio, dos números. E isso para todas as pessoas do time, né? Não só eu. Todo mundo tem que ter essa mesma cabeça, assim, essa mesma mentalidade. E aí, acho que outro desafio, né? Nesses 10 anos, e que acho que vai seguir também sendo um desafio para frente, é formar pessoas, assim, né? Tu conseguir... formar pessoas boas no time que vão conseguir escalando o trabalho, a cultura, gerando resultados, sendo eficientes ali no que estão fazendo, né? Como é uma marca que ela vem crescendo, tem muitas oportunidades novas surgindo, muitas coisas diferentes, né? Então, tem que ter um time que acompanhe isso, que acompanhe, né? O crescimento, né? Perfeito. Quando a gente volta ainda na parte das franquias, que eu vejo que é um ponto forte de vocês, assim, né? De explorar. Como que faz hoje, né? Vocês têm uma estrutura de tráfego? É por relacionamento? Como que faz para dar escala nessa área? Tu te refere à parte de expansão de novas lojas. Isso. Bom, eu comentei no início contigo, né? A gente não tem esse espírito... Não é a essência, né? Mas como que faz? Exato. O nosso negócio não é pautado em cima de vender muitas lojas, né? Hoje, a grande maioria esmagadora das lojas, dos franqueados que resolveram empreender com a gente, de ter uma loja do Quero Café, elas tiveram contato em algum momento com a loja física ali, foram numa loja, viram, se encantaram pelo modelo e daí foram mais atrás, né? Entendi. Então, o lead, digamos assim, até então, ele era muito orgânico, assim, ele chegava muito até a gente. Tanto que hoje, boa parte também dos franqueados, eles são aqui do Rio Grande do Sul, né? Porque a marca se criou aqui, é mais forte aqui e tal. Mas a gente começa a ter um desafio, agora entrando no Paraná, em São Paulo, que a gente precisa buscar mais ativamente, né, esses leads, esses interessados. Então, de novo, né, essa parte de expansão, eu tenho um envolvimento assim, mais indireto, tem outro time dentro que toca, mas hoje tem uma estratégia assim, que ela é muito pautada em cima de geração de conteúdo. Então, o podcast que a gente tem, né, ele nasceu muito com esse objetivo, da gente ter conversas com os franqueados para mostrar como é que é a nossa cultura, como é que é o modelo de negócio, como é que é os bastidores, porque aos pouquinhos outras pessoas vão tendo contato com isso e talvez vão se interessar ali em né, saber mais do modelo. Aí vai vídeo para o YouTube também, a gente gera conteúdo, já testamos, assim, já trabalhamos né, com agências que são mais focadas assim, nessa parte de levantamento de lead, de geração de lead, de tráfego. Então, hoje tem um trabalho ali que é feito né, de anúncios, de geração de tráfego, mas a gente cada vez né, foi entendendo ao longo da jornada que o nosso franqueado, ele dificilmente vai vir ali do tráfego, assim, né, pela experiência que a gente tem, pelo modelo de negócio, pelo investimento que é botar uma loja. Não é um investimento barato, sabe? Então, a qualificação, assim, o cara se encantar pelo modelo, ele talvez vai vir por outros caminhos, pela geração de conteúdo, ou por tendo contato com alguma loja, né? Então, a gente tem investido, assim, né, para esses próximos agora para frente, meses, anos aí, em eventos também, né? Tá presencialmente em eventos estratégicos, assim, é uma coisa que a gente vê com bons olhos, assim. Então, assim,
na verdade, uma junção São de várias frentes, várias coisinhas, assim. Mas hoje a gente ainda não consegue ter, assim, uma... E acredito, assim, que nem vamos ter, mas tem uma estratégia de tráfego que vai gerar conversão de novos franqueados, assim. Acho que é muito difícil pro nosso modelo de negócio, tá? Usando o podcast de vocês é uma baita de uma estratégia. A gente tem um perfil no Instagram ali, que é o Franquias, Quero Café, que ele é voltado só, né, para o público que é interessado no modelo de negócio, para o público interno, assim, então... Enfim, é um jeito ali que a gente vai achando de fazer a mensagem de crescimento, chegar. E aí, claro, depois que... o cara se interessou, né, teve contato com a marca, quer saber mais, quero entender como é que funciona para ter um negócio, enfim. Tem todo um processo interno de conversas, de muitas trocas, de qualificação, assim, né, que o Edu toca, o próprio Matheus se envolve bastante também. Então, a gente quase brinca, assim, que a gente... É um casamento. Até faz o cara desistir no meio do processo, porque a gente joga a vida real pra ele, né? Tu tocar um negócio de alimentação super complexo, que nem eu Quero Café, não é fácil e não é pra qualquer um. Então, a gente realmente joga limpo com ele e diz, tu tá disposto a assumir esse desafio, vai acontecer isso, isso e isso, tá? Então, é uma qualificação que ela é bem dura, digamos assim, mas necessária, porque é importante, sabe? A gente precisa que o cara que entre pra rede, que tope colocar, né, empreender com a gente, ele esteja ciente ali do desafio que ele vai ter. Sim, vai assumir, né? É que são várias habilidades, não é só abrir uma loja, né? Tu tem que entender de pessoas, tu tem que entender de gestão, principalmente vocês que trabalham com perecível, um produto ali de alto giro, né? Então, são dinâmicas diferentes também. Mas eu acredito que vocês podem explorar o podcast no YouTube, assim, é um público muito riquíssimo. Sim. Quem tá ali acompanhando vocês é porque, de fato, tem interesse, né? E nos grupos empresariais, assim, eu sei porque eu também, né, faço estratégias, e se fortalece demais, assim. Legal. Porque é uma marca bacana, de novo, a gente... Claro, tem esse apego, né, por ter visto desde o início, mas se não fosse isso, é uma marca bacana. A gente percebe que tem esse cuidado com o consumidor, né, tá presente ali. Então, com certeza, né, a pessoa vai querer levar, vai entender o modelo de negócio e vai querer levar, né. Então, é o próximo passo. Sim. Show. Gabriel, o papo vai fluindo, claro, tá vendo? Claro. Mas pra gente trazer, assim, um insight teu, né, do Gabriel lá no início da agora, né, o que tu poderia dizer não só para quem trabalha no marketing, né? Mas aqui nos acompanha muito também empreendedores. O que tu poderia dizer assim, olha, acredito que esse é o comportamento, esse é que vai por aqui, porque é isso que me fez virar a chave. Tem um pouco a ver com o que a gente falou antes ali, né? Sobre dados, sobre entender do negócio, sobre realmente se preocupar com o impacto que aquela entrega vai fazer. Eu acho que esse é uma habilidade que hoje em dia, assim... todo mundo precisa ter, assim, seja na área de marketing, de publicidade, até mesmo do design. É tu não olhar só para a tua bolha ali, para a tua entrega. Tu entender que tu tá fazendo algo que vai gerar impacto no negócio. Então, o quanto mais tu entender daquele negócio, tu se preocupar em metrificar, em acompanhar, em saber se o trabalho que tu tá fazendo tá gerando resultado, eu acho que isso já te coloca na frente de muita gente que tá no mercado. E outra coisa que eu tive que aprender na marra, e acho que você aprende isso pelo resto da vida, assim, que é a habilidade de pessoas e comunicação, assim. Sim. Que eu acho que é extremamente importante, e não só para quem está liderando, está à frente de uma área. É importante, inclusive, se tu está numa posição hoje dentro de um time, talvez seja uma posição ali mais júnior, tu vai ter que em algum momento vender o teu trabalho, seja para o teu colega, para o teu líder ou para outra pessoa da empresa, assim. Então... se eu pudesse voltar atrás, eu teria investido muito, assim, nessa skill de comunicação, assim, sabe? Porque eu acho que é essencial, assim, acho que é muito chave dentro do nosso mercado de marketing, de vendas, enfim, né? E em outras áreas também, assim. Mas eu diria que essas duas coisas, assim, acho que é o aprendizado que eu tive, né? Que é ter mais afinidade com números, negócios, assim, entender mais, né? Se preocupar com isso e saber se comunicar, se vender, enfim, vender as tuas ideias, né? Acho que isso é super, super importante. Perfeito. São habilidades primordiais, né? Se a gente não tem aquela crença, né, do eu vou vender, mas tu tá vendendo o tempo inteiro, né? Se a gente não souber comunicar minimamente pro outro o que a gente espera dele, como é que vai ter resultado, né? Perfeito. Gabriel, muito obrigada pela tua participação. Tenho certeza que a gente conseguiu trazer vários insights bacanas e bastidores da marca, né? E vamos
seguir crescendo, né? Desejo muito sucesso para essa marca querida, que cada vez mais a gente veja conquistando novos patamares e novos mercados. Boa. Muito obrigado pelo convite aí, foi um papo bem legal. Como tu falou, fluiu bastante, assim, né? A gente foi falando um monte de coisa. Acho que a gente estava falando antes de começar, né? Acho que essas trocas, assim, entre... Enfim, seja profissionais da comunicação, de vendas, tu sempre tem alguma coisa a aprender, né? Pô, tu estava me contando antes ali na tua jornada, já deu vários insights, enfim. Então, isso aí. Sempre é muito legal ter esse tipo de troca aí. E parabéns pelo podcast aqui, muito legal ter projetos assim aqui na região e obrigado mais uma vez pelo convite. Aí. Perfeito. Se você está nos acompanhando pelo Spotify, já segue e se for pelo YouTube, já se inscreva no canal. Obrigado e até o próximo.